pequeno estudo aqui, um pequeno comentário aqui que eu gostaria de trazer para os irmãos é com respeito a essa questão do fermento que foi colocado dentro das Escrituras, porque a nossa finalidade é entender a palavra do Eterno. Só que para nós entendermos a palavra do Eterno é aquilo que eu sempre falei nos vídeos. Nós temos que tirar todo o acréscimo, todo o fermento que foi colocado pela Igreja Católica e pelos os escribas, né, quando eles traduziram as Escrituras. E aí a única maneira de nós entendermos a palavra do Eterno, nós temos que tirar esses fermentos, porque, lamentavelmente, o cristianismo aí, o catolicismo romano, com as denominações evangélicas, eles não fazem esse tipo de coisa. Eles pegam a Bíblia, como disse um certo padre, eles pensam que ela caiu do céu já formada, desse jeito. Por exemplo, essa Bíblia de Jerusalém, eu já fiz vários comentários aí mostrando que ela tem 7 livros a mais. Porém, quem ajuntou esses livros? Foi a própria Igreja Católica, foram os bispos da Igreja Católica que ajuntou todos esses livros. Antes, a Bíblia não era assim. Nós já estudamos sobre isso, nós já vemos sobre isso. Que a Bíblia ela era formada por pergaminhos. E aí chegou numa certa altura que eles resolveram juntar esses pergaminhos. E aí eles formaram a Bíblia. A palavra Bíblia significa biblioteca, uma pequena biblioteca. Só que quando eles fizeram isso, eles acrescentaram livros heréticos junto com livros inspirados pelo Eterno. Vou até ler um versículo aqui, no livro de Timóteo, que diz assim, 2 Timóteo 3, versículo 16. Toda a Escritura é inspirada pelo Criador e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que todo homem do Criador seja perfeito, qualificado para toda boa obra. Então, aqui ele começa dizendo que toda a Escritura é inspirada pelo Criador. Só que os evangélicos e os católicos, eles pensam que quando esse texto está se referindo, eles pensam que está se referindo a toda a Bíblia. Não. O que o texto está dizendo é que toda a Escritura é inspirada pelo Eterno, mas toda a Escritura que saiu da boca dele, toda palavra que saiu da boca do Eterno. Mas nem tudo que está aqui saiu da boca do Eterno. Saiu da mente de muitos homens profanos que trouxeram heresias que arrebentou com a palavra do Eterno. Fermentos foram lançados aqui dentro, que fez com que as pessoas hoje não entendam mais a doutrina do Eterno, as verdades do Eterno. Criaram doutrinas com versículos acrescentados. E aí eu quero mostrar isso para os irmãos. Nossa posição. Eu lancei um vídeo aí, onde eu mostrei que o capítulo 1 de Gênesis ele não bate com o capítulo 2. Ali eu mostrei essa contradição. Por quê? Porque se fosse inspirado pelo Criador, não pode entrar em choque. Um capítulo tem que encaixar com o outro. Um versículo tem que testificar com o outro. Os dois não podem entrar em confronto. Só que o capítulo 1 ele entra em confronto com o capítulo 2. Eu mostrei lá uma suposição lá. Não vou pegar todas as passagens aqui para não tomar muito tempo. Mas o que acontece? No capítulo 1 fala que primeiro o Criador criou os animais, para depois criar o homem. Quando nós chegamos no capítulo 2, é totalmente ao contrário. Fala que o Criador criou primeiro o homem, depois criou os animais. E isso é o que é o correto, porque o homem é a obra-prima do Criador. Então, o capítulo 2 é o capítulo correto. Ele começa, o livro, na verdade, começa no capítulo 2, versículo 4. Até que a palavra Gênesis significa origem, é a origem de tudo, o primeiro livro. E esse livro, então, quando ele começa no capítulo 2, versículo 4, ele começa totalmente diferente do capítulo 1. O capítulo 1 fala, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí já está totalmente errado. Por quê? Qual o Deus que criou? Foi Alá, foi Buda, foi Hare Krishna? Mas quando nós chegamos no capítulo 2, vai dizer, no princípio, Iau criou os céus e a terra. Aí aparece o tetragrama. E aparece logo de cara o nome do Eterno. Eu já até falei disso em um vídeo aí que eu lancei aí, no canal aí. Então, a gente vê que o capítulo 2, ele é inspirado pelo Eterno. Tudo ali encaixa perfeitamente. No capítulo 1, tem até uma heresia aí que eles pregam que o homem ele era macho e fêmea. Eles baseiam em cima do capítulo 1, versículo 27. Fala, no princípio, criou o Criador homem e mulher. E aí, o texto já está fora. Primeiro, o que está correto é no capítulo 2. Só que primeiro o Criador criou o homem, depois tirou da costela do homem, tirou uma costela do homem e fez a mulher. Tem todo ali um trabalhar do Criador e uma revelação do Eterno. Então, o capítulo 1, ele é totalmente contraditório. Se a gente não pegar o capítulo 1 e lançar fora, a gente não vai entender o resto da escritura, ele vai ver ela entrando em choque. Por exemplo, o capítulo 1 lá, eu já mostrei isso em outros vídeos.
Ela fala que quando o Criador criou a terra, ele fez com que a terra saísse de dentro da água. Mas quando a gente chega no livro de Provérbios, capítulo e Jó, a gente consegue ver que entra em choque. Que não é a terra que sai de dentro da água, é a água que sai de dentro da terra. É o contrário. Vou ler aqui um versículo, depois os irmãos lêem em casa. Jó, capítulo 38, versículo 8, diz assim: quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Aí, aqui agora nós já conseguimos ver a criação do Eterno. O capítulo 8 está falando da criação do Eterno, está falando que os anjos, as estrelas aplaudiam o Eterno quando ele estava criando a terra. Só que o texto aqui está dizendo que o primeiro Eterno criou a terra e depois fez a água sair de dentro da terra. O que eu estou dizendo? Quando o mar jorrou do ventre da terra, o mar é que saiu de dentro da terra. Não foi a terra que saiu de dentro do mar, igual está no capítulo 1. Então, quando a gente fala isso com os evangélicos, com os católicos, eles não querem aceitar porque eles não querem admitir que a Bíblia foi fermentada. E se nós não tirar o fermento, nós nunca vamos entender as revelações e as verdades do Eterno que estão contidas na sua palavra. Por isso que o Eterno fala que nós temos que chegar ao pleno conhecimento da sua palavra, pleno conhecimento das suas verdades. Mas, para isso, nós temos que lançar fora o fermento. Então, aqui nós conseguimos ver que o livro de Jó e o livro de Provérbios, eles desmascaram o capítulo 1. Eu vou mostrar nesse estudo aqui para os irmãos, depois os irmãos vão ter que pesquisar, correr atrás também, serve até para poder testificar para outros irmãos, igual nós lemos esse dia para trás, nós fizemos um estudo aí mostrando que as mulheres elas devem participar das reuniões, devem falar nas reuniões, por quê? Porque o capítulo de Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35, é um acréscimo, onde fala que as mulheres têm que ficar caladas. Então, isso tudo gera heresia, gera mentiras, a pessoa não vai conseguir entender a palavra do Eterno se não lançar esses acréscimos para fora. E aí, o que acontece? Então, deixa eu pegar aqui outra passagem aqui. Vou ler aqui, vou ler, terminar de ler aqui, Jó, capítulo 38, versículo 8 em diante, diz assim: quando o mar jorrou do ventre da terra, quem foi que fechou os portões para segurá-lo? Fui eu que cobri o mar com as nuvens e o envolvi com a escuridão. Marquei os seus limites e fechei com trancas as suas portas. Então o Eterno determinou, falou, o mar vai encher, ele é uma bacia, tá? É uma bacia de água. E foi enchendo até chegar no limite, até foi só até aí que é para encher, não é para ir mais adiante. Então, aí mostra que quem saiu de dentro da terra foi a água, e não a terra de dentro da água. Em Provérbios, capítulo 8, versículo 29, diz assim: quando ordenou as águas que não subissem além do que havia permitido. Então, o Eterno, ele determinou que a água ia subir até certa altura. Depois, era para ela parar. Então, quem está saindo de dentro de quem aqui? É a água saindo de dentro da terra, e não a terra saindo de dentro da água. Só mostrando aqui para os irmãos, mais uma vez, essas contradições que tem que ser lançado fora. O capítulo 1, se não lançar fora, nós não vamos entender o restante das escrituras, não. Tem que ser lançado fora. Ele fala que o Eterno criou a terra em 6 dias. Para o Eterno não existe tempo, não existe dia. O Eterno criou, nós não sabemos qual é o tempo que ele levou, mas para ele não existe dia, não existe tempo. E lá fala que ele descansou de toda a sua obra. O Eterno não se cansa. O Isaías fala que não se cansa nem se fadiga. Aí, quando nós chegamos no capítulo... Vou pegar todas as passagens que estão aí de Colossenses, porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. Mas quando nós chegamos no capítulo de Êxodo, isso aqui eu já falei sobre isso em outro vídeo. O versículo 14 dá margem para os pastores e para os padres e para os teólogos dizerem que o nome do Criador não tem importância. Porque lá no livro de Gênesis, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz que quando Moisés perguntou o nome para o Criador falou: eu sou o que sou. E te enviou. E é assim que eu serei conhecido. Só que o versículo 14, quando nós olhamos no rodapé da Bíblia de Jerusalém, ele é um acréscimo. Então o Eterno falou nada disso, eu sou o que sou. Não. Quando Moisés perguntou o nome, aí você tira o versículo 14 e já vai direto para o versículo 15. Moisés pergunta, qual é o seu nome? O que eu vou dizer para os israelitas quando eu for lá pregar para eles? Aí o Eterno fala escancaradamente, o Eterno fala, eu sou Iau. E é assim que eu serei conhecido de geração em geração. Então o que acontece? Esses acréscimos fazem com que as pessoas criem heresias e deixam de dar importância a certas doutrinas que
nos levam até a verdade. Igual esse versículo aqui, por exemplo. Ah, não, o Eterno falou, eu sou o que sou, e é assim que eu serei conhecido. Então, está lá, está escrito. Está escrito nada, isso aqui é um acréscimo, um fermento, introduzido provavelmente por um rabino. Então, foi acrescentado. Os rabinos, quando eles estavam traduzindo as escrituras, eles colocavam a opinião deles na margem do texto. Depois vinha outro rabino para poder traduzir novamente aquele pergaminho. Ele pegava aquilo que estava na margem do texto e arrastava para dentro da escritura, como se aquilo pertencesse às escrituras. E foi com isso que foi fermentando. Por isso que Alcha também falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus. E eles deturbaram também parte das escrituras, tirou o nome do Eterno, colocou o Senhor, fez várias coisas que nós já vimos. Então, o que acontece? Deixa eu ver se eu acho uma outra passagem aqui, que eu até comentei um dia sobre isso. Por exemplo, no livro de Lucas, Atos, capítulo 8, uma vez que eu li sobre isso, e aí eu fiquei encucado. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho aqui a passagem. Atos, capítulo... Deixa eu só ver aqui o versículo aqui. Atos 8:16. Aqui diz assim. Vou pegar o versículo 14 diante. Os apóstolos que estavam em Yalchalã, tendo ouvido que Samaria acolhera a palavra do Criador, enviaram-lhes Pedro e Alrana, Cafos e Alrana. Estes, descendo até lá, oraram por eles, a fim de que recebessem o Espírito Santo, pois não tinham descido ainda sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Yalcha. Aqui o texto está colocando que o nome de Yalcha é inferior ao próprio Espírito do Eterno, e que o nome não tem tanta importância. O Jerônimo falou que, ser emergido. Eles simplesmente haviam sido somente batizados no nome de Yalcha, colocando como se o batismo no nome de Yalcha não fosse algo importante. Então, quando a gente corre atrás, que a gente vai pegar os textos originais, deixa eu ver se eu tenho aqui para esse momento. Isso aqui eu acho que eu já até mostrei aqui, já, deixa eu ver se eu tenho. Se o irmão quiser me colocar como anfitrião aí, eu vou colocar aqui uma imagem aqui. Se o irmão quiser colocar aí, depois eu mostro aqui. Então, esse versículo, esse versículo, ele está entre parênteses, em algumas Bíblias, versículo 16, pronto, mostrando... Irmão. Tá, beleza, vou lá agora. Aqui, ó. Documento aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se tem esse aqui, quer ver? Acho que é esse aqui. Não, não é esse não. Esse aqui é da outra. Deixa eu sair aqui. Os irmãos estão me ouvindo ainda ou não? Sim. Ah, tá. Porque eu saí da tela aqui da imagem. Beleza, agora voltou. Vou só pegar aqui, quer ver? Não consigo achar aqui a imagem aqui. Mas aí, se os irmãos pegarem outras traduções, os irmãos vão ver que isso aí está entre colchetes. Não estou achando o texto aqui, não. Depois, outra hora, eu mostro essa passagem para os irmãos. Então, o que acontece? Leva as pessoas a acharem que ser emergido no nome de Yalcha não é tão importante, que o versículo 16 está dizendo isso, pois não tinham descido ainda sobre nenhum deles. Fala que o Espírito Santo ainda não tinha descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados no nome de Yalcha. Uma que quando a pessoa é emergida no nome de Yalcha, automaticamente também ele é selado com o Espírito do Eterno. Porque o Espírito do Eterno ele trabalha junto com o nome do Mashiach. Os dois, quando a pessoa invoca o nome do Mashiach sobre a vida de uma pessoa, ele está invocando o próprio Espírito do Eterno sobre a vida daquela pessoa. Aqui não, aqui separa o nome do Espírito do Eterno. Jamais o Eterno ia fazer esse tipo de coisa. O Eterno ele trabalha junto com o nome do Filho dele. Tudo é feito por meio do nome de Yahweh. Só que o texto aqui, o versículo, está descredibilizando o nome do Mashiach. Outra heresia que entrou, por exemplo, foi Mateus 1, versículo 23. Nós já vimos aí que Maria deu o nome para o Mashiach de Emanuel. Quando nós chegamos no livro de Lucas, nós vemos que aquilo é um acréscimo, porque lá não tem a passagem, lá não tem esse nome. Emanuel não aparece no livro de Lucas. Aparece só em Mateus, capítulo 1, versículo 23.
Por isso que hoje o cristianismo está adorando Emanuel. Por quê? Porque o catolicismo romano acrescentou esse versículo dentro do livro de Mateus, que seu nome é Matite e Al. Então, um acréscimo, um fermento, ele vai levando as pessoas tudo para o caminho errado. As pessoas vão se desviando totalmente das verdades do eterno. Hoje está aí o anticristo aí, que tudo aponta que é Emmanuel Macron, com o nome que está no livro de Mateus, e as pessoas estão adorando então esse nome aí, que é o nome do anticristo, o nome do filho de Satanás. Faz louvores para esse nome, nós já fizemos vídeos aí falando sobre isso. Pessoas cantando louvores para esse nome. Por quê? Porque eles não se atentaram para isso. E Alcho falou: o reino dos céus é semelhante ao fermento que a mulher tomou e misturou no meio da farinha. O fermento é a Igreja Católica, ela que colocou esses versículos, ela acrescentou esses versículos, ela deturbou esses versículos. São Jerônimo fez um estrago. Jerônimo foi um dos que mais acrescentou coisa dentro das Escrituras, foi Jerônimo. Então, uma outra questão, por exemplo, Mateus capítulo 28, versículo 19. Nós já lemos várias vezes sobre esse texto aqui. Ó. Mateus 28, versículo 19, manda ir e batizar as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, para quem já se aprofundou nisso, sabe que foi Jerônimo que acrescentou. Por que eles fizeram isso? Eles acrescentaram para poder dar margem para a heresia que eles criaram, que é a doutrina da Trindade. A Igreja Católica criou a doutrina da Trindade no ano de 381, pelo Papa São Damasco e o imperador Teodósio. Aí, para eles sustentarem essa heresia deles, eles falaram: nós temos que acrescentar lá, para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esses fermentos arrebentou com a igreja, arrebentou com todas as verdades que o Eterno tem para nos revelar. Porque a imersão não é para ser feita no título de um Deus pagão, porque não existe trindade. Então, nós já vimos dizer que o batismo é feito no nome de Yahshua. Atos capítulo 2, 38, Atos capítulo 8, Atos capítulo 10, Romanos capítulo 6, versículo 4. E aí, quando a gente vai aprofundando, por exemplo, a gente chega lá no livro de 1 a João, capítulo 5, versículo 7. Nós já falamos sobre isso também. Há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Aí, quando você vai nos rodapés das Bíblias, tudo está escrito. E esse versículo não consta nos manuscritos originais. Mas o que ele está fazendo lá? Fermento colocado pela Igreja Católica. É um acréscimo colocado pela Igreja Católica para poder as pessoas crer num Deus pagão, para as pessoas crerem na Trindade, coisa maligna, coisa que veio lá da Babilônia. Então, para nós, se nós quisermos as verdades do Eterno e compreender a palavra do Eterno, nós temos que lançar fora todos esses fermentos. Aqui, ó, a suposição. Marcos, eu creio que eu também já falei sobre isso aqui em outros vídeos. Marcos, capítulo 16, versículo 9, diz assim: ora, tendo ressuscitado na madrugada, tal. Quando nós pegamos o capítulo 16, versículo 9 em diante, ele vira e fala assim: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ele está criando uma doutrina, falando que as pessoas só serão salvas se elas forem batizadas. É um acréscimo. O capítulo 16, do versículo 9 em diante, no rodapé da Bíblia de Jerusalém, no rodapé de outras Bíblias, tudo fala que aquele versículo, tudo ali para frente, é acréscimo feito pelo homem. Então está criando uma doutrina, mostrando que a salvação é através do batismo. A salvação não é através do batismo. O batismo é uma ordenança que o Eterno nos deu e nós temos que fazer. Mas a salvação ela é pela fé e ela é pela predestinação. O batismo nós temos que fazer ele, que é de suma importância. O Eterno que designou para todas as pessoas serem batizadas. Só que aqui o versículo está forçando as pessoas a interpretar de uma forma. Por quê? Porque foi alguém que foi lá com o seu pensamento lá. Quem não for batizado já está condenado. Então, vamos escrever aqui. Acrescentou. Então, irmãos, dessa forma fica complicado. Por quê? Porque é muito fermento. E o que nós temos que fazer? Tirar todo esse fermento. De um lado, queiram endeusar o próprio Mashiach. Do outro lado, quer colocar ele simplesmente como um homem mortal. O livro de Lucas, por exemplo, tem um acréscimo que muitas pessoas não sabem, onde fala que quando Yahshua... Essa foi a única passagem do livro de Lucas que eu achei como acréscimo, não achei mais nada. Fala que quando Yahshua chorava,
ele suava sangue. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 43 e 44. Se os irmãos quiserem ir anotando, depois os irmãos anotem aí. Ou volta o vídeo, né, e acerte. Então, ele não suou sangue coisíssima nenhuma. É um acréscimo. Lucas 22, versículo 43 ao 44. Lá fala que quando ele estava orando, a sua agonia era tamanha que ele chegou a suar sangue. Não, isso aí é acréscimo. No rodapé da Bíblia de Jerusalém, na própria Bíblia de Jerusalém, eu acho que ela lança esse versículo, já lança fora. Lucas 22, versículo 43 e 44. Quando você vai conversar com uma pessoa que é unicista, que prega que o Filho é o próprio Deus encarnado, eles vão lá e pegam passagens que foram mudadas as traduções ou foram acrescentadas para poder dar base na doutrina que eles estão pregando. Igual, por exemplo, nós chegamos no livro de Atos, capítulo 20, versículo 28, lá diz assim, Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Isso na Bíblia Almeida. Quando você vai na Bíblia Jerusalém, fala, o Criador comprou a igreja com o sangue do seu próprio filho. Aí já mudou. Por que foi lá e colocou Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue? Para poder pregar que o filho é Deus encarnado. Então, essas coisas, esses fermentos, arrebentam com tudo, porque não deixa as pessoas verem que Yahshua é 100% homem. No livro de Timóteo, aqui, ó, capítulo 3, aqui, ó, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, seguramente grande é o segredo da piedade. Deus foi manifestado na carne. Isso é em certas traduções. Deus foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Mas a Bíblia de Jerusalém não fala que Deus foi manifestado na carne. Ela fala, ele foi manifestado na carne, justificado no Espírito, aparecido aos anjos, proclamado às nações, crido no mundo e exaltado na glória. Ele quem? Yahshua. Porque o Criador não precisa ser justificado. Então, quem precisava ser justificado era Yahshua. Yahshua veio como homem e foi justificado. E ele era 100% homem. Eu estou mostrando para os irmãos o quanto o fermento ele arrebenta com as pessoas e não deixa as pessoas enxergar quem é o verdadeiro Machia, se o Criador é 3 ou se ele é 1, qual é o nome dele, porque tirou o nome dele, foi deturbando tudo, foi corrompendo tudo. Então, o cristianismo, do jeito que eles pegam a Bíblia aqui, eles lêem ela inteirinha e falam, não, aqui está tudo aqui ó, que nós precisamos. Tá? Aqui é 100% inspirado pelo Eterno. Não é dessa forma. Primeiro que na Bíblia de Jerusalém tem 7 livros a mais, livros que mandam rezar para morto, manda você pedir oração para quem já morreu. Aí vem o salmista e fala que não adianta mais orar para quem já morreu. Se foi salvo, está salvo. Se não foi, já está condenado. Então, tudo isso tem que ser lançado fora. A Escritura, ela não caiu do céu de paraquedas, prontinha do jeito que está aqui. Ela foi ajuntada pelos homens, e homens malignos, como Constantino. Por quê? Porque Constantino queria ter o domínio no seu império, ali no Império Romano. Então, o que ele fez? Ele adotou o cristianismo e adotou todo aquele paganismo. Por isso que o quarto evangelho, o que eu falo que o quarto evangelho tem que ser lançado fora, é por causa disso aí. O quarto evangelho, ele endeusa o Salvador. Coloca, um que não é o Salvador, né? Mas ali ele criou um personagem que é o próprio Deus encarnado na Terra. E aí tem que ser lançado fora. Senão nós não vamos chegar ao conhecimento da verdade. Uma suposição. Eu falei sobre a doutrina da ressurreição no livro de Mateus. Quando eu trouxe aquele estudo falando sobre a superior ressurreição, eu citei Mateus capítulo 27, porque lá fala que na hora que Yahshua, ele bradou lá no madeiro, que ele morreu, que ele entregou o espírito dele, no livro de Mateus lá fala que os túmulos se abriram e os mortos ressuscitaram e entraram dentro da cidade, e muitas pessoas viram os mortos que haviam ressuscitado e entrado lá dentro da cidade de Yahshua. Tudo mentira. Não existiu nada daquilo ali. O livro de Lucas não fala que na hora que Yahshua morreu, ressuscitou morto. Não, ele não fala nada disso, porque o livro de Lucas é o mais confiável de todos eles. Hoje eu só achei esse acréscimo aí, que foi aonde fala que Yahshua suou sangue. Mas aí a Bíblia de Jerusalém já joga para fora. Ela nem coloca isso no texto, não. Então, o livro de Lucas não narra que na hora que Yahshua morreu, os mortos ressuscitaram.
Por quê? Porque se narrar já não é inspirado mais pelo Eterno, está entrando em choque. Porque na hora que Yahshua morreu, se na hora que Yahshua morreu os mortos ressuscitaram, então aqueles mortos ali são os primeiros a ressuscitar, e não Yahshua. Só que aí nós chegamos no livro de Atos, capítulo 26, versículo 23, fala: e Yahshua foi o primeiro e o único a ressuscitar dentre os mortos. Então ninguém não ressuscitou até hoje. Então aquilo ali é mentira. Lázaro não ressuscitou. Tudo mentira. Tudo foi acrescentado para poder não deixar as pessoas entender a doutrina da ressurreição. Que quem vai ressuscitar são só os crentes. Os ímpios não vão ressuscitar. Mas para a gente entender isso, tem que lançar tudo isso fora. Para nós entendermos que Yahshua foi o único a ressuscitar dentre os mortos, que ele é a primícia da ressurreição dos mortos. Ele foi o primeiro e o único. E aí, então, depois nós vamos entender o que é a superior ressurreição, o que é uma ressurreição comum. Só dessa forma para nós entendermos as Escrituras. Teve até não sei se foi hoje que eu vi num grupo aí, um irmão colocando lá, foi o irmão que colocou um vídeo lá. Ele usando um vídeo aí de um rapaz aí, de um canal aí, aonde pega no livro de Mateus 12, que Yahshua fala assim: não será dado para vós nenhum sinal a não ser o sinal de Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração da terra, o filho, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, do grande peixe, o filho do homem há de ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Eu já mostrei que essa passagem do livro de Mateus, capítulo 12, é um acréscimo. Por que é um acréscimo? Porque Yahshua morreu na sexta, ficou a noite da sexta, a noite do sábado, e ressuscitou domingo de manhã. Então, como é que Yahshua falou? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe, o filho do homem vai ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Cadê a outra noite? Então, as escrituras elas não podem entrar em contradição, senão não é a palavra do Eterno. A palavra do Eterno ela tem que testificar. Uma passagem tem que se encaixar perfeitamente com a outra. Tudo foi deturbado, a palavra foi deturbada, os calendários foram deturbados, tudo foi corrompido para esconder de nós as verdades do Eterno. As verdades de que ele é um só, que ele não é três, de que seu filho é 100% homem. Então, esse quarto evangelho ele veio para ocultar Yahshua como homem, e ele veio para apresentar um outro Machia, que é Deus encarnado. Então, tem que ser lançado fora. Esse é o falso evangelho que esses fermentos os pastores estão pregando hoje nas denominações. Jamais eles vão chegar ao conhecimento da palavra do Eterno, ao conhecimento da verdade, se eles não lançar fora o fermento que a mulher colocou. Se eles não lançar fora o fermento da Igreja Católica. Jamais um crente vai chegar ao pleno conhecimento da verdade se ele não cair em si e entender que a palavra do Eterno foi corrompida. E Yahshua falou que isso ia acontecer. As Escrituras têm várias contradições, tem muitos erros dentro da palavra do Eterno, mas se nós buscarmos entendimento, nós vamos entender qual livro é inspirado, qual versículo é inspirado e qual que não é. O apóstolo Paulo disse assim: o homem espiritual, ele julga todas as coisas, e por ninguém ele é julgado. Ele lê um livro e lê outro livro e fala: esses dois livros encaixam. Ele lê um versículo aqui, lê outro versículo e fala: esse aqui encaixa. Aí ele vai lá e olha: esse aqui não está batendo, então tem algo errado aqui. Tem algo errado. Ele tem que procurar um tal erro, ele tem que procurar se aquilo está entre parênteses, se foi acrescentado ou se não foi. Uma suposição para os irmãos entenderem. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4 aqui. Ó. Isso aqui é um acréscimo. São várias passagens, irmão. Várias, mas muitas passagens. Apocalipse, capítulo 1, versículo 4, diz assim: e ao Hana, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, aquele que era e aquele que vem, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Se os irmãos pesquisar isso aqui e pesquisar o capítulo 1 também, versículo 8, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Se os irmãos buscar a fundo isso aqui, quem acrescentou isso aqui foi São Jerônimo e aquele outro pai da igreja lá atrás, lá, como é que é o nome dele aqui? Eu estou tentando ver se eu consigo lembrar o nome. É um dos pais da igreja lá atrás, lá. Foi eles que acrescentaram esses 2 versículos. E mesmo assim aqui ainda está traduzido errado. A tradução correta é aquele que era, que é e que será. O Criador é aquele que era, que é e sempre será. Não é aquele que vem. Mas mesmo assim foi
introduzido aqui dentro. Esse versículo não consta nos manuscritos originais. Ele foi acrescentado pela Igreja Católica. Então, são várias passagens que nós temos que buscar entendimento do Eterno e olhar ver se elas estão entre parênteses e lançando fora. Mas, graças ao Criador, hoje nós já vamos pegando as escrituras e já sabemos na hora o que foi acrescentado, o que não foi. Falta muito pouca coisa para ser lançado fora. Mas quanto mais nós pudermos chegar na perfeição do que é verdade, do que é mentira, é o que o Eterno quer. Ele quer que esses fermentos sejam lançados fora para que nós possamos pregar uma palavra sem fermento, pura, sem heresia, sem esses enganos, esses engodos da Igreja Católica, igual, por exemplo, por que quando eu vi que Yahshua não era o próprio Deus encarnado, eu falei, mas como é que faz com os versículos onde fala que os apóstolos vinham e adoravam aos pés dele? Eu peguei e corri atrás de outras traduções, como a Bíblia de Jerusalém, como a Bíblia das Testemunhas de Jeová, como a NVI e outras traduções aí, a King James. Então, essas traduções, elas vai lá e colocam, eles prostavam diante de Yahshua. Ah, Romilson, mas não faz diferença. Faz diferença porque senão você está debaixo de idolatria. Você está adorando o homem no lugar do Criador. Você vai estar enquadrado ali no livro de Romanos, capítulo 1, fala assim, eles trocaram a verdade do Criador pela mentira, adorando e servindo a criatura no lugar do Criador. Quem é que está fazendo isso? O cristianismo em peso. Está adorando a criatura, o Filho do Eterno, no lugar do próprio Eterno. Então, eles trocaram a verdade do Criador pela mentira, a mentira dos homens. Os homens introduziram a mentira e as pessoas aceitou sem pesquisar, sem correr atrás. Então, quando nós nos deparamos com os pastores hoje, eles não querem conversar com a gente nem 5 minutos. Por quê? Porque na hora que ele virar para o Filho é o próprio Deus encarnado, está escrito na Bíblia aí que as pessoas vinham e adoravam ele. Aí você pega uma Bíblia igual a Jerusalém e fala, então lê nessa outra aqui, lê na King James, lê naquela ali. Esse dia mesmo, a irmã agora mandou um versículo para mim, que realmente, lá no livro de Hebreus, fala assim, e todos os anjos de Deus, na Bíblia Almeida, todos os anjos de Deus o adorem. Né? Todos os anjos do Criador o adorem. Venham, prostem-se diante dele e o adorem. Só que a mesma referência no Salmos 97, versículo 7, fala, e todos os anjos prostem-se diante dele. Prostem-se diante dele em sinal de reverência. Então, os anjos não estão cometendo idolatria adorando o Filho, porque prostrar é uma coisa, adorar é outra. Por isso que Yahshua falou, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Se você adorar Yahshua, você está debaixo de idolatria. E aí você chega no livro de Gálatas, que está escrito, os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, tudo isso faz diferença. E, a diferença vai ser demonstrada quando nós chegarmos lá. Por isso é importante nós buscarmos entender as traduções, saber se elas foram traduzidas corretamente, comparar uma tradução com a outra. Não vou ler aqui mais as passagens, mas aqui, nesse próprio livro que eu escrevi, né, quem já leu aí, viu aí que os erros de traduções, eu coloquei tradução verdadeira e tradução errônea. Tradução verdadeira e tradução errônea. Por quê? Porque o catolicismo romano quer forçar as pessoas a crer na doutrina que eles criaram no ano 325 depois do Machir e no ano 381. No ano 325, eles bateu de frente com Eusébio ali, bateu de frente com, não sei se foi, não estou lembrando qual que é o nome do teólogo aqui. Ele que estava correto, ele pregava que o Filho era 100% homem, mas aí Constantino bateu de frente junto com os bispos da Igreja Católica, jogou ele para fora e falou, não, o Filho é Deus encarnado. Então, nós vamos pregar assim agora. Por isso que nós vamos colocar o quarto evangelho dentro da Bíblia, porque ele prega que o Filho é Deus encarnado. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, nós vamos colocar esse evangelho aqui dentro. Pronto. Já colocou as pessoas tudo debaixo de idolatria, adorando o homem no lugar do Criador. Depois criaram a doutrina da Trindade, acabou de afundar todo mundo debaixo de idolatria. Depois colocou Maria é mãe de Deus. Então, um abismo foi levando a outro abismo, um erro foi levando a outro erro. Se eles parassem, os crentes ali, parassem e meditassem na palavra do Eterno, parece que não está batendo com o que Paulo Shaul falou. Isso aqui também está entrando em contradição e fosse lançando fora, o fermento não teria entrado. Mas tudo foi permissão do Eterno, para que agora, no final dos tempos, a igreja de Filadélfia arrancasse fora todo esse fermento aí e passasse
a ter o entendimento correto da palavra do Eterno, porque só vai entrar no reino só aqueles que tiverem lançado fora o fermento. Olha o povo quando saiu do Egito. O Eterno falou, vocês vão sair e não vai levar fermento nenhum. O fermento é para ser lançado fora. Então, para entrar na terra da promessa, igual eles saíram para poder entrar na terra da promessa, eles não poderiam levar fermento. O fermento tinha que ser lançado fora. Para entrar no milênio, não vai entrar quem está fermentado, quem está debaixo de idolatria, quem está no engano, quem não sabe quem é o Criador, está fora. Tem que chegar ao conhecimento exato de quem é o Filho do Eterno e quem é o próprio Eterno. O Eterno é Ial, seu nome. E o nome do seu filho é Ialcha. E não existe três, só existe dois. A imersão é feita no nome do filho, não é feita no nome de três. Só aí, pronto. A pessoa que fez isso, chegou nesse entendimento aí, ele já está meio caminho andado. Ok, irmão? Se você quiser fazer algum comentário aí. Meu amado irmão, Romeu, eu queria que o irmão desse uma pauta de Tiago 2, a partir do 14. Esses dias teve um assunto numa live aí no Telegram a respeito desse capítulo. Eu falei com o irmão que ali Tiago ele contradiz com o que Shaul vem dizer, né? Que ela aí fala que a fé sem as obras é morta, que não pode ser salva só pela fé, mas Shaul já diz o contrário, né? Que nós somos salvos pela fé, e assim eu creio. Eu queria que o irmão desse uma ênfase aí, por gentileza. Tiago 2, né? Deixa eu pegar aqui. O que acontece, irmão? Quando a gente lê o livro de Atos, nós conseguimos ver Tiago batendo de frente com Paulo. Tiago manda ele rapar a cabeça, fazer sacrifício dentro do templo e fala para ele assim, o povo está falando que você não está guardando a lei de Moisés, vai lá, rapa a cabeça, faz o ritual e mostra que você é um observador da lei. Eu já até falei sobre isso em outro vídeo. E aí o Eterno interviu, não deixou Paulo, Shaul, completar aquele ritual ali. Por quê? Porque o Eterno não quer que as pessoas voltem para a era da lei. Nós estamos na graça. Não é para cumprir a lei de Moisés mais, é para cumprir agora o Novo Testamento, a lei do Machia. Então, existe a lei de Moisés e a lei do Machia. E o apóstolo Paulo vira e fala assim no livro de Romanos e no livro de Coríntios, ele fala que quem quer guardar a lei está em adultério com Yahshua, porque não está aceitando que Moisés, a vez dele, já passou, a lei já passou. Agora nós estamos na graça. Então, a Escritura fala que ele nos tirou da lei e nos transportou para a graça. Então, nós não temos mais nada com Moisés. Aí ele ainda faz uma comparação, uma analogia, falando que quem está seguindo Moisés e seguindo o Machia está em adultério. Ele não está aceitando que Moisés já passou. É como uma mulher que quer ter dois maridos ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Tiago ele batia de frente com Paulo. Tiago, ele era um homem que seguia a lei de Moisés. Ele não queria abandonar a lei de Moisés. Ele era religioso e guardava a lei. Então, o que Tiago falava? Tiago falava que a salvação é por meio das obras. Capítulo 2, deixa eu ver o capítulo 2 aqui. Aqui, ó, capítulo 2. Deixa eu pegar aqui. Tiago, capítulo 2. Nossa, aqui. É o capítulo 2, versículo 8, que o irmão falou? A partir do 14. Ah, tá, aqui. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhes aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhe faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá objetar, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Aqui ele entrou totalmente em contradição. Ele está querendo dizer que ele pode provar que ele tem fé fazendo obras, fazendo caridade. Se for assim, os espíritas está tudo salvo, porque os espíritas fazem mais obras do que os evangélicos e mais obras do que os crentes. Então aqui ele está entrando em contradição. Porque você não pode provar a sua fé fazendo obras, porque a fé é um dom do Criador. Quem sabe se você tem fé é só o Eterno. Você não vai demonstrar a sua fé fazendo obra, não. Você pode fazer obra o tanto que você quiser. Você pode pegar todos os seus bens e dar para as pessoas que isso aí, você não vai comprar sua salvação fazendo obra. Eu estou querendo mostrar aqui
que a pessoa vai ser salva se ele fizer isso. E aí ele está demonstrando a fé dele. Mas aí o apóstolo Paulo, e aí o apóstolo Paulo arrebenta com a teoria dele aqui. Ó. Olha o que Paulo vai falar aqui agora no livro de Romanos. Quer ver? Aqui, ó. Deixa eu pegar o capítulo 2 aqui, que ele vai falar de Abraão aqui. Eu vou continuar no livro de Tiago ainda, no capítulo 2. Aqui, ó. Queres, porém, ó homem sensato, a prova de que a fé sem obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé ocorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou. Não, ele ia oferecer Isaque porque ele tinha fé. Ele não foi lá oferecer para mostrar a fé dele, não. É o contrário. Aí vem o apóstolo Paulo agora e fala aqui no capítulo 4 de Romanos. Os dois vai entrar em choque agora. Os dois, um vai bater de frente com o outro. E Paulo não tem nem que questionar, porque Paulo foi levantado por Yaush. E Yaush falou, Shaul é um vaso escolhido para levar o meu nome. Olha o que eu falo aqui. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante o Criador. Que diz com efeito as Escrituras, Abraão creu no Criador, e isso lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, é sua fé que é levada em conta de justiça. Então, Paulo também falou assim, Abraão foi justificado não pelas suas obras, e sim pela sua fé. Tiago não. Tiago está falando que Abraão foi justificado pela obra dele. Paulo bateu de frente, falou, não, ele foi justificado pela sua fé. E aí o apóstolo Paulo veio e falou assim, porque se ele tivesse sido justificado pelas suas obras, ele tinha de que se gloriar, ele poderia arrastar bagaço diante do Criador. Assim como os espíritos podem chegar diante do Criador e falar, eu fiz várias obras, eu dei bens para as pessoas, eu doei minha riqueza para os pobres, então eu mereço ser salvo. Ele pode se gloriar diante do Criador. E aí o apóstolo Paulo falou que ninguém pode se gloriar diante do Criador, porque ninguém vai ser salvo pelas obras, e sim pela fé. E a fé, ela não vem por obras, é um dom do Criador. Então o apóstolo Saúl está corretíssimo. Ninguém vai ser salvo porque fez coisa boa. As pessoas vão ser salvas pela fé, e a fé é um dom do Criador. A fé que nos leva até Yaush. O Eterno coloca a fé no nosso coração quando nós queremos ir em Yaush. É um presente dele. Aí o apóstolo Paulo pega e fala, se a pessoa quiser fazer obra, isso vai ser considerado como galardão, não como salvação. Porque galardão você vai receber. É um presente que o Criador dá para quem cada obra... Por isso que Yaush falou, se você der um copo de água fria para uma pessoa, para um desses pequeninos, você não perderá o seu galardão. Você vai ter uma recompensa por aquilo que você fez. Mas não tem nada a ver com salvação. Galardão são recompensas que o Eterno vai nos dar lá no reino milenar. Mas não conta como salvação. Salvação é um dom do Criador, e ele vai dar para aqueles que ele já predestinou, os escolhidos. Então, eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim, a quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, é sua fé que é levada em conta, não é a obra, é a fé, que a fé não vem de nós, é um dom do Criador. Então, o livro de Tiago, ele é contraditório. Ele tem palavras bonitas, que da boca não pode sair palavra água doce e água amarga, está correto. Duas fontes não pode sair, está correto, são palavras bonitas. Só que quando você vê, ele é um livro que ele fala assim, a verdadeira religião. Não existe verdadeira religião, religião vem do diabo. Então, tudo que ele traz no livro dele aqui, a gente tem que ficar atento, ver se não está contradizendo o que o apóstolo Paulo falou, porque inspirado pelo Eterno não é. O livro não é inspirado pelo Espírito do Eterno. Agora, o que o apóstolo Paulo, o apóstolo Shaul, escreveu é inspirado pelo Espírito do Eterno. O Eterno falou através dele. Quando ele abria a boca ali, era o Eterno falando através dele. Agora, esses livros, Tiago, o quarto Evangelho, versículos acrescentados, tem que tomar cuidado, porque entra em choque com o resto das Escrituras. Louvado seja o nome de Deus, meu irmão. Gratidão. Aleluia. Irmão, eu queria saber assim, tipo, a gente tem que ler o Velho Testamento para entender o Novo, né?
mas a gente deve aplicar somente o novo, né? Novo Testamento. Põe aí em prática somente o novo, né? O Velho Testamento ele é uma figura, né? Ele é é uma maneira de você entender o Novo Testamento. Você pega ele como uma figura, igual a história do que aconteceu com Israel sair lá do Egito para poder entrar na terra de Canaã, representa a igreja que vai estar que está hoje na jornada, na caminhada para poder entrar no milênio. São sombras. Moisés liderando aquele povo representa Yahshua liderando a igreja hoje. Josué introduzindo o povo na terra da promessa representa Yahshua que vai introduzir o seu povo na terra do descanso, que é o milênio. Então, a gente pega aqui lá tudo como uma sombra, um tipo, uma tipologia. Por exemplo, lá fala que eles foram batizados nas nuvens e no mar. Nós somos batizados pelo Espírito do Eterno, que representa as nuvens, e somos batizados na água aqui na terra. Então, tudo é uma tipologia para poder a gente entender o Velho Testamento e entender o Novo Testamento. Mas a realidade é o Novo Testamento. Agora, o Velho Testamento, lá, aquelas leis, aqueles mandamentos, aquilo ali, não, aquilo ali está tudo fora. Tem mais de 600 mandamentos ali, senão nós estaríamos até hoje sacrificando animais aí e fazendo aqueles mesmos rituais lá. Então, aquilo lá passou, aquilo lá já ficou para trás. Agora, nós vamos pegar aquilo só como sombra, né? Que assim seja, irmão. Louvado seja Yahweh. Paz de Alto, irmão Romilson. Hoje fui postar, né, num grupo lá uma passagem que estava em Eclesiástico, né? O irmão veio me falar que esses livros eles são apócrifos, que está na Bíblia de El Shalom. E eu não sabia disso, né? Esses livros da Macabeu, Judite, Baruque, Eclesiástico, Sabedoria de Salomão, são apócrifos, irmão Romilson. Eu tinha uma Bíblia aqui, porque Bíblia significa livros, é um ajuntamento, uma biblioteca. Eu tinha uma Bíblia que era a Bíblia de todos os apócrifos. Ela, na verdade, ela é da grossura dessa Bíblia aqui, ó. Aí tem Evangelho de Bartolomeu, Evangelho de Maria Madalena, Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Abraão. Mas quando você lê esses livros, você vê que eles não têm inspiração alguma, é coisa morta, não tem vida, não. O livro é morto. Você vê que é coisa escrita pelo homem, igual esse livro aí que o irmão falou aí, Baruque, esses livros que está escrito nessa Bíblia aqui, ó. Tem passagem lá que fala que uma andorinha cagou no olho do homem e aí ele foi curado. É coisa absurda que você vê lá nos livros lá. Esses evangelhos apócrifos aí, que conta a história do Machia, fala que Yahshua matou o menino, que um menino esbarrou nele e ele matou o menino com um murro. Então você vê umas coisas assim que nesses livros você fala assim, como é que a pessoa pode escrever uma merda dessa aqui? Então o livro ele tem que fazer sentido, você tem que ler ele aqui e ler lá atrás, encaixar perfeitamente. Então, por exemplo, o Velho Testamento aí que o irmão falou. O Velho Testamento que eu falo ali, que nós pegamos como sombra, é a lei de Moisés. Agora, lá no o Velho Testamento, ele é constituído também pelos profetas, igual Daniel. Aí já não tem nada a ver com a lei de Moisés. É profecias que ainda vão cumprir. Daniel, Ezequiel, Isaías, aqueles profetas menores ali, que são profecias que ainda vai se cumprir. Não tem nada a ver com a questão dos mandamentos de Moisés. Os mandamentos de Moisés estão ali no livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Mas agora, esses livros apócrifos aí tem que sair fora. Isso aí, eu só não rasgo aqui eles daqui porque senão estraga a Bíblia de Jerusalém. Mas se não eu pegava esse livro de Tiago aqui, eu rasgava ele, jogava ele no lixo. Eu pegava esse quarto evangelho aqui, rasgava ele, jogava ele no lixo, porque isso aqui ele não serve nem para papel higiênico. Eclesiastes de Salomão, Eclesiastes. Ele está contando uma história de tudo que se passou debaixo da terra. Aí ele está contando o que aconteceu, volta a acontecer novamente. É verdade? É. Só que não é um livro inspirado pelo Criador. Porque ele fala lá que morreu, acabou, já era, é como os animais, deixa de existir, não é assim. A Escritura nos mostra que o homem tem corpo, alma e espírito. Aleluia, assim seja. Irmão, paz de alça a todos. Irmão Romilson, uma dúvida. A questão das festas, e um irmão perguntou sobre essa questão. Se Alcha cumpriu todas as festas. E Alcha cumpriu só a Páscoa. Agora vai vir a festa dos pães asmos, que é o pão sem fermento.
Os pães ázimos ali representam a igreja do Messias sem fermento. E lá fala que quando foi para acontecer a festa dos pães ázimos lá, a igreja teve que sair às pressas. Está representando o arrebatamento. É a igreja sem fermento que vai ser tirada dessa terra. Lá fala que eles foram arrancados do Egito com mão forte. E eles não podiam ter fermento na sua casa lá. Fala que eles não podiam ter fermento na sua casa. E o Eterno, então, o que ele vai fazer agora? Ele vai cumprir a próxima festa. A próxima festa é a festa dos pães ázimos. Então, Yahshua só cumpriu a Páscoa, porque a Páscoa lá é o Cordeiro Pascual sendo sacrificado por nós. O apóstolo Paulo fala que Yahshua era o Cordeiro Pascual que foi sacrificado por nós. Agora, as outras festas ainda falta tudo, tabernáculo, que as outras festas ainda faltam se cumprir aí. Porque eu acho que as pessoas, alguns irmãos confundem pela questão de quando ele era criança, ele era judeu, ele teve que participar, né? Mas a questão dele cumprir é outra coisa, né, irmão? São duas questões diferentes. Né? Sim, é porque quando ele morreu, aí ele cumpriu aquela primeira, porque o cordeiro tinha que ser sacrificado. Até mostrou Abraão sacrificando o cordeiro, Adão o Eterno sacrificou um cordeiro, vestiu Adão com a pele do cordeiro. Aí, quando Yahshua veio, escrito para que ele é o cordeiro pascual que foi sacrificado por nós. Então, quando ele morreu no madeiro ali, cumpriu a primeira festa ali, a festa da Páscoa. A próxima é o arrebatamento, é a festa dos pães ázimos. Então, por isso que tem que ter o arrebatamento. Não tem como sair. Obrigada, irmão. Paz de Yahshua. Paz de Yahshua, irmão. Irmão Romilson, eu preciso só de um posicionamento. Talvez seja simples, né? Mas tem muitos irmãos que estão começando e eles ficam... por exemplo, da minha parte, eu não uso mais esses livros que estão fermentados, né? Como o quarto evangelho aí de João, e Tiago até leio, né, alguma coisa. Mas tem muitos irmãos novos que estão chegando no meio, e eles acham muitas leituras, muitas passagens bonitas, que está ali no livro de João, e eles querem tirar alguma passagem, algum texto para publicar, para botar no Facebook e tal. Da minha parte, eu não uso, mas eu queria que, da tua parte, fizesse uma ênfase quanto a isso também, os perigos de usar essas passagens para reforçar mais, porque fica com mais credibilidade, né? Diante da tua fala, os perigos de usar alguns textos aí separados, que tiram textos bonitos, né, para colocar, do seu interior sairá rio de água viva e tal, aquelas coisas todas. Para mim, aquilo ali é uma magia da serpente, né? Um encantamento da serpente. Eu só queria uma posição tua, meu irmão. Então, o que acontece? O maligno ele faz isso mesmo. Ele pega ali palavras bonitas e mistura com as heresias. Igual o irmão falou aí. Lá tem várias passagens. Conhecereis a verdade vos libertará. Bolsonaro pensou em usar isso aí nos vídeos dele. Isso é uma coisa que é verídica, é verdadeira. A partir da que você conhece a verdade, você é liberto. Né? Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É uma verdade? É uma verdade. Agora, o que acontece? A questão é que, quando a gente passa a usar essas passagens, a gente está incentivando as pessoas a continuarem buscando dentro desse livro. É aí onde mora o perigo, porque nem todo irmão tem discernimento para poder ler aquele livro ali e falar assim, isso aqui é heresia, isso aqui não é heresia, isso aqui é heresia, isso aqui não é heresia. Nem todos têm crescimento para isso. Então, quando a gente mostra para eles, assim, irmão, sai fora, porque isso aqui vai te atrapalhar você entender o verdadeiro evangelho. Não adianta você ficar lendo aquilo ali. Tem outros apócrifos aí, que falam várias passagens bonitas. Então, nós vamos ter que ir lá e pegar eles e começar a ler eles também. Tem vários livros apócrifos aí que falam várias passagens bonitas. Então, eu aconselho a pessoa a sair fora. Larga esse quarto evangelho de lado. Já basta aí esses outros fermentos que estão introduzidos aí, no livro de Matitial, aí, Mateus, e tem que ser lançado fora. Por isso que eu falo, é melhor aprofundar, ler ali, Lucas, livro de Atos, Filipenses, Tessalonicenses, as epístolas de Paulo, né, o Apocalipse. O resto, esse livro aí, lança fora. Esse livro aí é herético. Distorce totalmente quem é o verdadeiro Messias. Aleluia. Louvado seja. Obrigado, meu irmão. No meu caso, dos livros apócrifos, né? O irmão lá me orientou, né? Eu não sabia, né? Então,
A partir de hoje eu já não leio mais esses livros apócrifos aí. Eita. Só um comentário, irmão Romilson. Antes do irmão trazer o estudo sobre o quarto evangelho, eu tive um sonho muito rápido e mostrava assim, era um campo aberto, sabe, gramado bem baixinho e várias pessoas andando para lá e para cá com vestes apostólicas, daquele modelo dos apóstolos, né? E aí veio um em minha direção e eu só vi ele do pescoço para baixo. E ele estava com a mão assim aberta, com a Bíblia aberta. E aí ele falava assim para mim, é uma voz mansa, eu creio que seja Yauch. Aí ele dizia assim, nos 3 evangelhos tem fermento. E até comentei com meu esposo, a gente ficou sobre essa questão, que aí não tinha vindo ainda o estudo do irmão, mostrando que o quarto evangelho era herético, né? E a gente ficou nessa dúvida, oxe, 3 evangelhos, mas não é 4? Será que um não é? Aí logo depois, acho que pouco tempo, não foi bem? Pouco tempo depois, acho que umas 3 semanas mais ou menos depois, ou foi 2, o irmão trouxe o estudo sobre o quarto evangelho. Você vê, o pai mostra, né, irmão? Quer dizer, o quarto Sim. não é evangelho. O quarto não é, mas nos outros tem fermento, né? Agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte, que a Escritura manda lançar fora o fermento. E ela fala, cautelai-vos do fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? A doutrina errada, os ensinamentos, os acréscimos que estava acrescentando naquela época. Aí eu viro e falo, o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher misturou, a igreja católica. As heresias, lá no Apocalipse, capítulo 17, fala que ela embriagou os habitantes da terra com o vinho da sua prostituição. O que é o vinho da prostituição dela? As falsas doutrinas. Então, aí o apóstolo Paulo vem falar um pouco de fermento leveda toda a massa. O que é a massa? A igreja. Então, só vai entrar aquele que se purificar desses fermentos. O que é os fermentos? Os falsos ensinamentos, esses livros heréticos, essas heresias que estão aqui no meio aqui. A única maneira é lançar fora. Porque isso aí tudo vem da Babilônia. Igual, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito e foi para entrar na terra de Canaã, teve uma hora lá que um deles pegou uma capa babilônica. E o Eterno virou e falou assim, tudo que é da Babilônia não é para vocês pegar, é para lançar fora. Eles pegou uma capa lá que pertencia, ela pegou em Jericó lá uma capa babilônica. Aí eles estavam perdendo a guerra porque eles estavam usando algo da Babilônia. Enquanto Josué não lançou fora a capa babilônica do meio de Israel, eles não passaram a ganhar a batalha. Por isso que Al fala, sai da Babilônia, povo meu. Então, tudo que vem da Igreja Católica, esse nome pagão, esse nome Jesus, Trindade, esse quarto evangelho, esses acréscimos, esse negócio de batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, isso tudo tem que ser lançado fora se a pessoa quiser entrar no reino. Do contrário, se ficar temando, igual muitos irmãos ficam, eu não vou abandonar o quarto evangelho. Então, continua lendo, continua se alimentando dele, e aí, ao que chegar lá, nós vamos ver se você chegou ao conhecimento de quem é o Filho do Eterno realmente. Porque esse que está aqui no quarto evangelho não é Yauch. Ele é apresentado como um Deus encarnado. É tanto que na hora que ele chega para prender ele, Judas Iscariote pergunta lá e fala, a quem buscar? Ele fala, eu sou. Aí eles caem tudo por terra. É um Deus encarnado. Irmão Romilson, vou fazer uma pergunta para o senhor. Falo senhor por respeito, não é alguém falar alguma coisa. Tem muitas pessoas que a gente vê, irmãos, né, encrespar com coisinha assim que eu acho assim que não devia, tipo, não pode falar paz, não pode falar glória, não pode falar eterno. Qual que é a opinião do irmão a esse respeito? Irmão, eu já pesquisei essas palavras tudo aí. Quando esses irmãos falam que é questão de glória, vitória, isso aí, as deusas que passou a pegar esses nomes, esses nomes veio antes delas. Agora, Zeus não. Zeus está lá escancarado, que Deus vem de Zeus. Já foi pesquisado, já foi provado. Eterno, não tem nada a ver com ente. Aí os irmãos vão lá, criador. Não, se falar criador é porque ele cria a dor. Então, é muita picuinha que não faz sentido. Não é um nome, é um título. Aí tem que correr atrás disso. Agora, o que acontece? Isso aí eu já fui a fundo, já peguei dicionário, tem vários dicionários aqui, já tentei ver se realmente é paganizado. Não, é porque as pessoas elas criam picuinha demais. Mas isso aí não tem nada a ver, esses nomes aí não tem nada a ver com o paganismo. Essa questão de paz, vitória, graça, isso aí elas que passaram a usar esses nomes. As deusas lá Antes elas chamavam por outros nomes. É doutrina, né, irmão? É que nem eu vi lá, esses dias falou que não podia falar nem santo
Amor. Porque nem amor, que é Roma ao contrário, não pode falar nem santo, que vem de Satanás. As ideias que o povo fica. Irmão, a primeira vez que eu vi foi naquele aplicativozinho da Bíblia lá. Se eu não me engano, uma pessoa me falou que foi os de BH que fizeram aquele aplicativo. Então, tem lá, não pode falar eterno, não pode falar não sei o quê. Então, a primeira vez que eu vi isso me angustiou de uma forma, irmão, que eu entrei em jejum. E eu perguntei ao Criador, porque aquilo me angustiou. E o Pai respondeu para mim assim: isso é entendimento do homem. Então, é doutrina que os irmãos têm que colocar, não é? Aí desses irmãos, tudo sem saber como é que vai buscar o Criador, buscar o Eterno, vai orar a ele, porque agora eu não posso falar paz, não posso falar Criador, vou falar o quê então? Aí daqui a pouco você não pode falar mais nada. Você vai ter que ficar calado, porque se for dessa forma aí, como é que nós vamos fazer? Não, mas a questão já foi desmascarada, é o nome de Jesus, é Deus, que vem de Zeus, é Senhor, que significa Baal, isso já foi provado. Agora o resto, não. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta aí? Paz de Alfa, irmãos. E queria fazer um comentário, né? Em cima de um versículo que foi comentado aí sobre Tiago e Shaul, né? Na verdade, o comentário, ele não foi citado o versículo, mas o versículo está posicionado em Gálatas capítulo 2, versículo 8, que fala sobre a fé e da graça, né, pela qual seremos salvos, né? Então, eu acho que, com a humildade que nós devemos ter, devemos compreender cada detalhe das Escrituras, né? E assim, falando, a gente pode compreender em alguns ângulos, que não existe só um ângulo da história para a gente compreender, né? Então, sobre o comentário, que eu não vou falar mais, já foi falado, né? Em Efésios capítulo 2, versículo 8, fala assim: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Yahvé, né? Mas se formos buscar aqui o que é dom, só tem duas palavras ali que nós devemos analisar, que é a graça e a fé. A salvação é um livramento, né? Então, nós vamos saber aqui o que é dom e o que é fé. Então, o que não vem de nós? É o dom, que é a graça. A graça é um dom gratuito, é o favor imerecido de algo. Ou é a fé que vem de nós, que seja a fé ou a graça. Qual é que não vem de nós? E aí eu acredito piamente, né? Porque é o que o texto está dizendo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então, a fé só é um intermediário. Por ela nós seremos salvos, e isto não vem de vós, é dom do Criador. Então, pela graça sois salvos. Então, é a graça que é o dom. E é a única coisa que vem de algo, é a graça, que é o dom gratuito. A fé não, a fé depende totalmente de nós, porque a fé é a única coisa que nós devemos ter para crer. A fé é crer. A única coisa que devemos ter para crer é a fé. Porque muitas pessoas no passado não creram. Se dependesse do Criador, também fala, né? Seria salvo. Mas depende da nossa fé. Então, nós temos essa fé, mas isso tem que vir de nós e não do Criador. É assim que eu entendo, e eu acho que para dizer muita coisa, mas infelizmente sim, dependemos da compreensão. Deixa eu te falar. Ele fala assim, ninguém vai ao Pai, não, ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho. E ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E tem a passagem que eu falo assim, e aquilo a quem o Filho quiser revelar. Então, para você ter fé em Yahvé, você precisa do Filho. Para você ter fé no Filho, você precisa do Pai. No livro de Gálatas, Paulo fala assim, Yahvé colocou no nosso coração a fé no seu Filho.
Uma passagem de Gálatas fala isso, que ele colocou no nosso coração a fé no seu Filho. Então, eu não vou ser salvo se o Eterno não me levar até o Filho dele. Não vou ser salvo. Para levar, assim, para mim ter fé em Yahshua, eu dependo do Eterno. Porque senão qualquer pessoa poderia aceitar, ter fé e aceitar que Yahshua é o Salvador. Se eu achar que a minha salvação depende exclusivamente da minha pessoa ter fé, aí eu posso me gloriar. Até para mim crer, eu dependo exclusivamente do Pai. O Pai vai me convencer. Por isso que a Escritura fala que a salvação não é por força nem por violência, é por meio do meu Espírito. O Espírito do Eterno vem e me convence que Yahshua é o Filho do Criador. Aí eu vou crer nele. Se o Espírito do Eterno não vier e me convencer que Yahshua é o Filho do Criador, eu não vou crer. Então, isso é fé. Para mim, crer no Filho do Eterno, o que é crer? Crer é fé. Então, tudo depende do Eterno. Senão eu vou me gloriar. Vou falar, eu fui salvo porque eu tive fé no Mashiach. Se eu fizer isso, eu já estou fora. É isso que as denominações fazem. As denominações falam, não, você precisa crer. Mas, para mim, crer, o Espírito do Eterno tem que entrar dentro do meu espírito e me convencer. Esse é o papel dele. Ele tem que convencer para mim que Yahshua é o Filho do Eterno. O que eu falava para você? O que eu tenho que fazer para ser salvo? Crer. Mas como é que eu vou crer? O Espírito do Eterno tem que vir e mover se crer em mim. Se ele não mover, acabou. Eu não vou crer nunca. Só mais um detalhezinho. Eu entendi aí a sua fala, irmão Romilson, e respeito, né? Claro que todo mundo tem que respeitar a fala dos outros e o entendimento de cada um, porque cada um tem um entendimento. E a Bíblia fala que nós temos acesso ao trono da graça por meio de Yahshua, né? Cada um de nós. Então, até o presente momento, eu vi que todos os irmãos aqui pedem para o irmão Romilson uma explicação, e não, parece que dos irmãos não vem nenhuma compreensão desde que eles têm acesso ao trono da graça. Parece que os irmãos não estão acessando o trono da graça por intermédio do nome de Yahshua e somente através do irmão Romilson. Eu não estou aqui querendo criticar os irmãos, só estou dizendo que existe essa possibilidade, né? E existe essa possibilidade, mas os irmãos estão condicionados a só ouvir uma pessoa e até mesmo abandonar alguns textos bíblicos por conta da crença que o irmão tem contra alguns textos. Claro que a compreensão de cada um varia, né? A Bíblia diz que só existe uma fé, né? Então, a fé é só uma. Agora, entendimentos, as pessoas têm, cada um tem o seu entendimento, né? Mas, em relação ao versículo, que eu não vou alargar aqui, porque eu não estou aqui para isso, eu estou aqui para falar desse versículo, então o versículo está dizendo que a única coisa que vem de nós, a única coisa que vem de algo ali, naquele versículo, é o dom gratuito. Agora, a fé não, depende de nós. Nós precisamos ter fé para agradar e algo. A Bíblia diz que sem fé não agrada a ele. Sim, irmão. Veja bem, a Escritura diz que nós fomos justificados pela fé. Nós fomos justificados pela fé. Pela fé em quem? Em Yahshua Mashiach. Só que nós somos justificados pela graça. Nós somos justificados pela graça. Deixa eu ler o versículo onde eu estou falando aqui. Ó. Vou ler Gálatas. Gálatas, aqui, ó. E os que são pelas obras da lei, esses estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que se abstém da descrição. Deixa eu pegar aqui mais na frente, ó. Onde ele fala aqui, ó, nós somos justificados pela fé. Ó, é o texto que eu estava lendo, onde fala que Abraão foi justificado pela fé. Abraão foi justificado pela fé. Só que essa fé que justificou Abraão não partiu dele, não. Porque se partir dele, ele tem que se gloriar, igual o apóstolo Paulo falou, ele tem que se gloriar. Eu não posso falar que eu estou crendo em Yahshua porque eu quis crer, não. Eu criei em Yahshua porque o Eterno já me predestinou para isso. Antes da fundação do mundo, o Eterno já escreveu meu nome no livro da vida, falou, eu vou colocar a fé no coração do Romilson, se ele vai aceitar meu filho como Salvador, e se ele achar que não é assim, ele está se gloriando, ele está achando que ele merece a salvação. Então, qualquer pessoa tem livre-arbítrio para aceitar Yahshua como Salvador. E não é assim. Ele tem que ter o nome dele escrito no livro da vida. Se ele não tiver, ele está fora. Ele não vai aceitar nunca. Você pode pregar a Bíblia todo dia para ele. Uma que tem o joio e tem o trigo. Tem os filhos do diabo e tem os filhos do Criador. Os que é filho do Criador vai receber essa fé no coração e vai aceitar Yahshua como Salvador.
Irmão Romilson, posso ler rapidinho? Muito bem, irmão. Você colocou que Romanos 5, todos... 1. Só vou ler rapidinho Romanos 5, do 1 ao 12, rapidinho. Sim. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com o Altíssimo por nosso mestre Yahshua Mashiach, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça no qual agora estamos firmes. E nós gloriamos na esperança da glória do Altíssimo. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque o Altíssimo derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo, que ele nos concedeu. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, o Mashiach morreu pelos pecadores. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem, bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas agora o Altíssimo demonstra seu amor por nós. O Mashiach morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos da ira do Altíssimo. Ou seja, aqui em Romanos 5, a partir do 1, né, fala, tendo sido, pois, justificados pela fé. Repete o 2 aí, irmão. Repete o versículo 2 aí, por favor. Qual? O versículo que o irmão está falando, ele está falando que pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Você não pode separar a graça da fé, irmão. Não tem como você separar a graça da fé. Os dois estão interligados. E tem um detalhe, a palavra fala que todos temos que ter um mesmo pensamento. Um só espírito. Né? Cada um, e um só espírito. Não é cada um ter um pensamento diferente, não, que é assim que entra as heresias. Louvado seja Yahweh, em nome de Yahweh, só pensamento. Eu creio assim também. Aleluia, eu também. Louvado seja Yahweh dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Assim seja, irmãos.